Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do Grupo de Oração Ebenezer. É com muita alegria que hoje eu venho anunciar que nós estaremos introduzindo uma série de episódios baseado no livro de Salmos, Salmos para a Nossa Alma, e também baseado no material 150 Salmos explicados versículo por versículo. Os salmos serão temas importantes e impactantes para os dias atuais. São temas que conversam diariamente conosco, tais quais a ansiedade, a comparação, o medo do futuro, vazio interior, crise de identidade espiritual, descanso na presença de Deus, cura emocional e outros mais. Esta série será um momento de acolhimento, oração e intimidade com Deus. Aqui você encontrará reflexões profundas e aplicações práticas para o seu dia a dia. Estaremos oferecendo palavras de esperança, conforto, oração emocional, para que você venha fortalecer a sua fé. Lembremos, meus irmãos, os salmos eles são orações que Deus escreveu para nós e também orações que entregamos a Ele. Ao final desta série, nós ofereceremos gratuitamente o e-book com todo esse material para todos aqueles que caminharem conosco. Amém? Eu te convido hoje nessa jornada comigo espiritual através do livro de Salmos. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, e assim você terá acesso a todos os nossos devocionais, amém? Nós também estamos no Spotify, você pode buscar o nosso perfil Grupo de Oração Ebenezer. Oh glórias! Queremos expandir esse ministério para que outras vidas venham a ser alcançadas através dessas palavras. Meus irmãos, o livro de Salmos é uma das obras mais amadas e lidas da Bíblia Sagrada. Ele está localizado no Antigo Testamento e faz parte do grupo de livros poéticos e sapiensais ao lado de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó. Ele é composto por um conjunto de 150 salmos, e o mais interessante dos salmos é que ele expressa uma variedade de emoções humanas enorme. Vão desde a alegria e o louvor até a tristeza e o arrependimento. É por isso que nós podemos nos conectar com o livro de Salmos, porque mesmo que ele foi amplamente utilizado no culto pelo povo de Israel, tanto no Templo de Jerusalém quanto nas sinagogas, até hoje ele permanece como uma rica fonte de oração, reflexão e inspiração para cristãos e judeus em todo o mundo. Olha que maravilha, meus irmãos. Oh glórias! A Bíblia é algo interessante. Ela fala conosco desde quando foi escrita até os dias de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vamos aqui agora explorar alguns pontos, meus irmãos. O livro de Salmos possui 150 salmos, 2.461 versículos. O maior salmo, o Salmo 119, possui 176 versículos. E o menor, o Salmo 117, com 2 versículos. Uma curiosidade para os meus irmãos, já que vamos nos aprofundar neste livro, amém? Os autores do livro de Salmos também variam. Muitos falam que só foi Davi. Meus irmãos, mas Davi ele foi o autor de pelo menos 73 salmos. Asaf, um dos principais levitas e chefe dos cantores, também foi autor desse livro. Também como os filhos de Coré, que era o grupo de levitas descendentes de Coré, Salomão, Moisés, Emã e Etã, e também nós temos os salmos anônimos, porque não tem autor identificado. Uma curiosidade que eu quero passar para os irmãos acerca dos autores é que, muito interessante, os filhos de Coré, que foram responsáveis por vários salmos, eles eram descendentes de Coré, um levita que se rebelou contra Moisés no deserto. Vejam bem, se rebelou. No entanto, diferentemente de seu antepassado, seus descendentes permaneceram fiéis a Deus.
e se tornaram líderes na adoração no templo. Olha que lindo, meus irmãos. O que isso demonstra? A graça do nosso Deus em transformar a história de uma família. Deus redimiu essa família para o serviço sagrado. Esse é o nosso Deus grandão. Então não desista. Não pense que está tudo acabado, porque o nosso Deus, ele continua fazendo milagres. Aquilo que você acha que está perdido, ele pode redimir a sua família para a obra do Senhor. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir o seu agir. Amém? Meus irmãos, o livro de Salmos ele também é dividido em 5 seções principais. Tem a mesma estrutura do nosso Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a divisão é a seguinte: nós temos o primeiro livro, que se enfoca na relação pessoal com Deus. São muitos salmos aí atribuídos a Davi. Nós temos o segundo livro, que contém os salmos dos filhos de Coré e Asaf, e além de algumas composições davídicas, ou seja, de Davi. Nós temos o terceiro livro, que traz temas relacionados ao sofrimento e à esperança na restauração de Israel. O quarto livro, meus irmãos, se trata mais acerca da soberania de Deus e o seu governo sobre as nações. E por último, o quinto livro enfatiza o louvor e a gratidão. Aqui ele se encerra com os poderosos salmos de aleluia, ou glórias. Esse mês de junho, de acordo com o calendário do Grupo de Oração Ebenezer, nós estaremos nos enfocando em quê? No louvor e na adoração, na gratidão ao nosso Deus. Este mês de maio estivemos nos enfocando na gratidão. Não é verdade, meus irmãos? Se vocês observarem, esses 5 livros que compõem os 150 salmos têm uma rica e variedade expressão do que ocorreu naquela época, que até hoje nós podemos nos relacionar. Vejam bem, o livro de Salmos contém diferentes categorias e cada um tem uma função específica. São 5 livros e são 6 categorias que se relacionam diretamente conosco. Nós temos salmos de louvor, que exaltam a grandeza de Deus. Salmos de lamento, que expressam angústia e o clamor por socorro. Também temos salmos de ação de graças. Aqui é onde eles expressavam gratidão pelas bênçãos recebidas. Os salmos reais, que são relacionados à realeza e ao governo de Deus. Os salmos sapienciais, que oferecem ensinamentos sobre a vida e a fé. Esses são semelhantes a provérbios. Os salmos imprecatórios, eles clamam por justiça divina contra os nossos inimigos. Vejam bem, meus irmãos, 6 categorias que nós podemos nos identificar. Às vezes estamos louvando, agradecendo, há momentos que podemos lamentar e também pedir justiça contra os nossos inimigos. Nós também precisamos de ensinamentos. E há momentos da qual nós precisamos de entender que Deus, ele é soberano sobre tudo e todos. Muito, muito importante isso, meus irmãos. Mas antes de nós embarcarmos nesta jornada espiritual, eu gostaria de passar alguns pontos que são umas ideias práticas para vocês, amém? A número 1, ore antes de começar a leitura. Antes de você ler qualquer salmo, faça uma oração, peça ao Senhor o entendimento, o discernimento da palavra. Peça para que Ele fale ao seu coração por meio das Escrituras. 2. Leia cada salmo na sua Bíblia antes da explicação. Isso ajudará você a compreender o contexto e ouvir Deus diretamente através da palavra. Número 3. Faça anotações e registre o que Deus falou com você. Número 4. Medite no significado dos versículos. Não somente leia rapidamente. Pergunte-se o que Deus quer falar com você. O que foi que esse versículo te ensinou? Como você pode aplicar na sua vida? E reflita durante o dia sobre o que você leu. E como você pode aplicar diariamente em sua vida, amém? Número 5, estabeleça um plano de leitura. Você pode escolher um dia, um horário, um tempo para que você venha estar meditando e lendo a palavra do Senhor. Compartilhe seu plano de leitura com alguém. Isso gera um compromisso e edificação mútua. E por último, compartilhe o seu aprendizado com outras pessoas, converse com familiares, com amigos, encoraje pessoas que estão passando por dificuldades com um versículo.
Meus irmãos, eu asseguro que quando você começa a mergulhar na palavra do Senhor, os versículos começam a vir à sua memória automaticamente. E você começa a falar a palavra de Deus nas suas situações. Porque Deus diz que a palavra dele tem poder. E quando você profetiza um versículo sobre a vida, uma situação de alguém, isso tem muito poder. Amém? Oh, glórias, aleluias. E aqui nós encerramos essa pequena introdução ao que vamos dar início na segunda-feira. Mas antes eu gostaria de orar com você e pedir ao Senhor que venha abençoar essa nova jornada espiritual, amém? Oh, glórias! Se você puder, feche os seus olhos, curve sua cabeça, e se não, concorde aqui comigo em espírito, amém? Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, é no nome do teu santo Filho amado Jesus que eu me coloco em tua presença nesta manhã, primeiramente agradecendo por mais essa oportunidade dos altos céus de poder novamente estar aqui com os meus irmãos. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha, meu Deus, abençoar essa jornada espiritual, que nós verdadeiramente possamos mergulhar no livro de Salmos e que essas orações que o Senhor deixou para nós, assim também como o Senhor quer que nós façamos diante do teu trono, elas venham nos fortalecer, aumentar nossa fé e nos empoderar, Senhor. Dai-nos, Pai, o teu discernimento e a tua sabedoria. Ajuda-nos, meu Deus, a meditar cada vez mais na tua palavra, Senhor. Oh Deus, obrigado por cada ouvinte deste canal, inscrito e não inscrito, os que estão ouvindo e os que ainda vão ouvir. Senhor, eu peço que esse ID seja feito não para a minha glória, mas para a tua, porque tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Eu creio, eu profetizo e libero no mundo espiritual, em nome de Jesus, vidas sendo restauradas e transformadas, corações sendo curados, vidas sendo alcançadas através desse devocional. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. E nós retornaremos na segunda-feira com o primeiro salmo, se Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo devocional.